Eu confesso que tem algumas coisas que têm passado pela minha cabeça desde que eu fui pedida em casamento. O drink de hoje é o Kamikaze, que expressa bem a minha personalidade, e a receita você encontra lá no Instagram, @versoconvexo. Na linguagem popular, o indivíduo kamikaze é aquele que gosta de se colocar em situações de risco, é imprudente e autodestrutivo. Isso com certeza me lembra alguém. Eu sempre tive o hábito de me colocar nas maiores presepadas desde cedo, só porque, sei lá, eu não posso negar que existe essa força caótica dentro de mim, esse furacão ou tempestade, como alguns amigos meus já disseram. E eu não falo isso com nenhum orgulho, mas também já deixei de me envergonhar por isso faz tempo. Eu tenho a tendência a ser hedonista, impulsiva, intensa, mimada e inflexível com as minhas vontades. My way or the highway, como dizia um ex meu. Como eu já disse aqui antes, lá no episódio 1, em um período de 4 anos, a pessoa com quem eu achei que ia me casar e estava planejando uma festa de casamento faleceu. Depois eu entrei no pior relacionamento que eu já tive. Inclusive, a gente fala dele no episódio 9, volta lá e assiste de novo. Mudei de país em alguns poucos meses por um terceiro relacionamento, só porque não ia afetar a minha vida trabalhando em home office. Quase casei por lá, depois a gente terminou, inclusive o meu atual quase me ajudou a casar com meu ex. Longa história. E agora eu tô noiva do meu atual, uma pessoa com quem eu já tô me relacionando há uns 3 anos. E se eu não mencionei aqui no YouTube, porque eu acho que eu já falei no Instagram, quase todos os meus ex têm entre 20 e 40 anos a mais do que eu. Minha mãe me chama de reumatismo, mas é um gosto que eu sempre tive. Meu pai tá com ela há quase 40 anos, tem só 8 anos de diferença entre eles e ele também já desistiu de entender isso. E pra ser sincera, essas histórias nem são as mais absurdas que eu tenho pra contar. Mas calma, que a gente tá se conhecendo, tem só o quê? Uns 2 meses que eu tô produzindo conteúdo. Eu vou liberando essas histórias absurdas aos poucos, eu prometo. Mas os últimos 3 anos têm sido os mais pacíficos da minha vida. Eu sempre me surpreendo com a capacidade que o meu noivo tem de ser uma pessoa tão centrada, polida, correta. Como você já deve ter imaginado, eu tô num relacionamento com alguém que é a minha antítese. Mas claro, nós temos alguns valores e objetivos em comum que nós consideramos essenciais para um relacionamento de longo prazo. E os dois gostam de musicais e filmes de terror. De resto, realmente é mais fácil apontar as nossas diferenças do que as nossas semelhanças. E eu não acho isso ruim. Nós somos opostos, mas complementares em quase tudo que você pode imaginar. Tem dado certo, mas no início foram necessárias algumas adaptações, claro, da minha parte. Eu reconheço que o meu caos particular não tende a ser saudável para mim e para os outros. Eu continuo sendo obstinada, mimada, extremamente extrovertida e dominante. Do tipo que quando quer alguma coisa faz acontecer. Mas eu tenho aprendido a silenciar o meu caos interno e redirecionar as minhas energias para evitar colocar minha relação em xeque. Porque eu sinto que tem pessoas por quem vale a pena a gente melhorar. Não só ele, mas muitos amigos que me apoiaram, se meteram em confusão comigo e merecem um descanso das minhas histórias. Esse é o tipo de relação que tem feito todo mundo à minha volta suspirar aliviado, inclusive eu. Mas essa, felizmente, não é a primeira vez que eu me deparo com uma relação assim. E eu tenho pensado que, às vezes, o amor que não machuca pode assustar mais do que aquele que nos causa dor. Especialmente se você for um filho da p*** especialista em caos, igual a mim. Meu falecido ex, que tinha 40 anos a mais do que eu, foi meu professor na faculdade, pra mim foi amor à primeira vista, antes mesmo de saber o nome dele, eu já sabia que eu queria casar com ele. Enfim, é uma longa história, eu contei isso lá no Instagram. E ainda vou contar mais nos próximos posts aqui e por lá também. Bom, ele era uma pessoa muito parecida com o meu atual. Tinha uma personalidade bondosa, controlada, polida, até passiva. Diferente do meu atual nesse caso, que sabe se impor muito bem e pode até parecer meio austero às vezes, mas de um jeito bom. Eu imagino que se ele estivesse vivo, ele ficaria encantado com o meu atual noivo. E elogiar a forma impecável com a qual ele se veste, e os dois provavelmente iam conversar bastante sobre isso. Na primeira vez que eu comecei a organizar uma festa de casamento, só com 23 anos, eu me deparei com as mesmas questões que eu tô me deparando agora, mas de um jeito diferente. Porque como vocês já perceberam, muita coisa pode acontecer na minha vida em 4, 5 anos, né? Então esse tempo fez uma baita diferença pra mim. Em mim. Eu tenho pensado no futuro. E também no passado. E como no passado eu já tentava a todo custo reprimir, não, essa não é a palavra certa, mas curar esse caos todo que parece ser uma parte tão essencial de mim, que no início pode parecer divertido, até encantador para algumas pessoas, mas que depois pode se tornar bastante difícil, pelo menos em momentos de instabilidade. E isso eu já não passo há alguns anos, graças a Deus. Ou melhor, graças à minha terapeuta e a todos os profissionais que têm me acompanhado nesses últimos 13 anos. Eu sou uma pessoa de hábitos muito livres,
Quanto mais me prendem, mais querem me controlar, mais eu quero fugir. Eu faço muita coisa sozinha, saio, socializo, conheço gente nova. Eu gosto de estar ali nos lugares com as pessoas porque eu quero, não porque eu tô sentindo que eu tô sendo obrigada. Eu não tenho dificuldade em dizer não e eu não tenho filtro social pra ficar fingindo que eu gosto do que ou de quem eu não gosto. Mas também nunca me preocupei em desenvolver essa habilidade. Eu me revolto, fácil, e odeio que tentem acalmar esse ódio dentro de mim. Quem tem que fazer isso sou eu. Eu não gosto da sensação de ser domada, podada, sabe? E quando alguém entende tudo isso e só me permite ser, claro, impondo limites, porque eu reconheço que eu preciso de limites pra respeitar os outros. O caos silencia e eu só quero ficar ali em paz. Mas eu tenho o péssimo hábito de me sabotar e me incomodar com paz demais por muito tempo. A gente já falou disso lá no episódio 1. Fico pensando em todas as vezes que eu já fiz isso. Ateei fogo nas situações só pra sentir o calor queimando. Horrível. É. Eu tenho muito medo de que a qualquer momento eu não seja mais capaz de conviver com a paz que eu tenho sentido e decida destruir as coisas. Esse é um sentimento que eu conheço muito bem. Mas aí eu paro e penso que a Fernanda de hoje não é mais a Fernanda de 15 anos entrando pela primeira vez no consultório do psiquiatra e do psicólogo. Nem a Fernanda que perdeu o primeiro noivado. Nem mesmo a Fernanda que se envolveu em um relacionamento abusivo. Ou a Fernanda que mudou de país impulsivamente. Então eu preciso aprender a confiar nas minhas pequenas evoluções. Nas grandes também, porque felizmente ao longo desses anos eu tive algumas. Eu não tenho como prever o futuro, ninguém tem. E sofrer por antecipação não me leva a nada. Pode ser que a gente fique 40 anos juntos, igual meus pais. Pode ser que isso dure mais 1 ano ou 2. Pode ser que essa pessoa em algum momento morra do meu lado e eu tenha que lidar novamente com aquele luto avassalador. Pode ser que ele tenha que lidar com esse luto. A imprevisibilidade é um sentimento que eu detesto, mas com o qual eu já aprendi a conviver, mesmo quando eu faço planos. Eu escolhi e tenho escolhido viver o presente e dar o meu melhor, ainda que às vezes o meu melhor seja pouco. E se eu não dou o meu melhor, eu tento consertar de alguma forma. E se eu não consertar, porra, pelo menos quem tá comigo sabe com quem tá lidando. E eu confio muito nele pra estabelecer limites pra si mesmo e pra essa relação. Eu quero aproveitar as coisas boas sem pensar que as coisas ruins podem acontecer a qualquer momento. Porque podem, mas pensar nisso não vai me levar a nada. No máximo vai me colocar numa espiral de negatividade que vai eventualmente fazer com que eu sabote tudo pra que inconscientemente eu cumpra a minha profecia nefasta. E eu não quero isso. Me mantenho vigilante, dentro do possível, e como sempre eu mergulho esperando o melhor. Pra viver tem que ter coragem, gente. A essa altura eu já aprendi a nadar. E o que vier desse mar, bom, a vida se encarrega de me levar até a praia. E você tem dificuldade de apreciar o presente porque fica pensando muito no futuro ou com medo de repetir um erro do passado? Tá acabando aqui. Bom, vai me contando que eu vou pegar mais um pra gente. Oi, pessoal! Vamos lá. Tá, como é que eu falo isso? Oi. Tá bom, pode pôr. Pode vir. Qual com quem eu já estive. Tchau.